AgriNews TV Brasil. Nós estamos em Gramado, fazendo a cobertura da Combrasfran 2024. Eu vou conversar com o José Emílio Dias, ele é gerente de serviços e produtos da Phibro Saúde Animal, foi participante de um painel que debateu a questão da biosseguridade diante de eventos climáticos. José, quais são os principais aspectos aos quais os produtores devem estar atentos num evento climático como esse que afetou o Rio Grande do Sul? Bom, pessoal, a gente sabe que a gente está com uma tendência nas últimas décadas aí de mudanças climáticas que vêm nos desafiando como ser humano e na avicultura não é diferente, né? A gente vem passando ano após ano por eventos climáticos extremos, por exemplo, como o que a gente passou no Rio Grande do Sul esse ano, que alteram completamente o nosso dia a dia na avicultura, né? Por exemplo, esse ano a gente teve o desastre das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente teve também um caso da doença de Newcastle que aconteceu em uma granja do estado do Rio Grande do Sul, em um local, por exemplo, que também previamente tinha sido afetado pelas enchentes, né? Então a gente sabe que esse tipo de mudança climática, com certeza, eles estão correlacionados com mudanças do nosso perfil de biosseguridade também. Quando a gente tem a nossa biosseguridade já bem estabelecida, todos os elos da cadeia, isolamento, monitoramento, prevenção de doenças estabelecidos, e vem uma tragédia desse tamanho, altera completamente. E tem diversos trabalhos também a nível, avaliando, por exemplo, a influenza aviária, né? Como as mudanças climáticas, nesse caso não eventos extremos, mas os eventos que acontecem dia após dia, como essas mudanças têm impactado também na rota de migração das aves e ajudando, né, a espalhar a influenza aviária nos países, por exemplo, na América Latina. Aqui no Brasil chegou no ano passado, graças a Deus não chegou nas aves comerciais, mas sim nas aves silvestres e é fruto, com certeza, dessas alterações climáticas que a gente vem passando. Você mencionou a doença de Newcastle, a influenza aviária, e aqui, existem aspectos pontuais aos quais os produtores devem estar atentos a essas situações? A gente falou da doença de Newcastle, onde a gente teve um caso pontual no Rio Grande do Sul. A influenza aviária a gente não teve ainda, em aves comerciais, a gente espera que a gente consiga continuar livre em aves comerciais. Mas a gente tem outras doenças, por exemplo, que a gente pode citar, que sofrem com essas alterações climáticas e desvios de temperatura, por exemplo, como é o caso da bronquite infecciosa. É uma doença que acomete as aves comerciais hoje. O impacto principalmente é a nível de condenação e uso de antibióticos no campo para tratar esses sinais respiratórios. E para os produtores, eles precisam ficar atentos basicamente as condições de temperatura, então muito atento às previsões de clima que vão acontecer nos próximos dias, por exemplo. É muito comum ali no inverno, né, onde a gente tem as temperaturas mais frias, mas em alguns locais do país também a gente tem uma amplitude muito grande, então amanhã fria, à tarde começa a esquentar e à noite cai a temperatura de novo, e aí tá as principais oportunidades de melhoria de ambiência, né? Melhorar a ventilação para não acumular amônia, por exemplo, que é um gás ali que vai comprometer também a integridade do sistema respiratório. Então, basicamente é isso, ficar muito atento às questões de ambiência para que condições como, por exemplo, de amônia e de temperatura do aviário não possam agravar ainda mais esses sinais respiratórios, do caso da bronquite infecciosa, por exemplo. E a gente vê o setor todo mobilizado em torno de dar um apoio ao produtor para conhecimento dessas situações, enfrentamento delas, inclusive as empresas, de que maneira a Phibro vem trabalhando para apoiar os produtores exatamente nessa área. Bom, acho que é nosso dever, primeiro como técnico, né, como veterinário e técnico do setor, promover conhecimento e informações para os produtores para que eles tenham a ferramenta certa para lidar com esse tipo de problema. E a Phibro, ela é reconhecida como a missão da Phibro, na verdade, é justamente isso, promover soluções para os desafios únicos dos nossos clientes. Né, e pensando nisso, né, a gente tem alguns produtos que têm contribuído, por exemplo, o caso da vacina de bronquite, mas não só produto, né, a gente trabalha muito em cima de serviços. Né, então, hoje, a gente tem ofertado para os nossos clientes uma ferramenta de monitoria que chama Avis, onde a gente faz a monitoria sanitária desses lotes, não com foco somente em respiratório, mas sistema imune, sistema gastrointestinal, acompanha muito de perto a coccidiose também, que tem influência ali ao longo do tempo. E, basicamente, o objetivo dessa ferramenta é que a gente consiga enxergar ao longo dos anos, ao longo dos meses, possíveis desvios que aconteçam em determinadas épocas do ano, e aí sim, para frente, a gente consegue
predizer o que pode acontecer e quais as ações que a gente consegue trabalhar em cima disso, né? E outras ações que a Faibo tem trabalhado, a gente cada dia que passa vem falando de IoT, internet das coisas, e lá na frente eu imagino que a gente vai acabar indo para esse lado também, de tentar predizer, por exemplo, taxas de condenações, o aparecimento de doenças, enfim, coisas que possam agregar para a indústria avícola. Obrigada, José Dias, pelas informações. Então, o setor está sendo apoiado por empresas muito preparadas, as associações também trazendo informações para o enfrentamento dessas situações, e a mensagem é muito clara: prevenção e preparo são fundamentais para manter a produtividade do setor. Fiquem ligados no canal AgriNews TV Brasil para acompanhar a cobertura dos melhores eventos do setor.